Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, queridos. Boa noite, estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra do Senhor. Hoje são 19 de outubro de 2021. Deus tem uma palavra para os nossos corações, então peço a você, fica comigo até o final, tá bom? Que o Senhor fale ao teu coração. Inicialmente, gostaria de fazer aqui uma oração. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Não há outro, Senhor, igual a ti. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai, que estão aqui, Deus, ouvindo a tua palavra, orando junto conosco, seja no momento da live, seja posteriormente, Deus. Abençoa cada um deles, Pai, pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Que tua palavra tenha livre curso e seja glorificada. Senhor, fala com cada coração, fala poderosamente e que o Senhor faça maravilhas nessa noite. Salva, liberta, cura, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações. E o que eu desejo falar para você hoje, amados, é que nós, quando decidimos andar com Jesus Cristo, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos olhar, contemplar o passado vivido no mundo, desejando voltar à velha vida, desejando voltar aos velhos e maus hábitos. Não. Quando nós decidimos andar com Jesus Cristo, nós precisamos e devemos seguir a sua palavra, os seus mandamentos, tudo aquilo que Ele nos mostra na sua palavra. E hoje eu quero falar para você exatamente sobre isso. Está escrito aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 58, diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Então Jesus fala aqui pra gente que nós, para segui-lo, devemos nos negar a nós mesmos. Precisamos negar-se a si mesmos. E ele mostra aqui que algumas pessoas que foram postas à prova para segui-lo, algumas delas não corresponderam com aquilo que Jesus esperava. E ele diz, aqui no verso 58, ele diz o seguinte: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava falando ali que nós vamos ter dado o momento que para seguir Jesus Cristo, nós não teremos a nossa casa. Ou seja, ele estava dizendo ali que
para seguir Jesus, muitas vezes, como dizem, né, popularmente, vamos ter que pagar o preço. Em outras palavras, você vai ter uma vida de serviço, uma vida que você vai servir as pessoas, servir a Deus. E muitas vezes você não vai ter tempo, né, ali para fazer aquilo que você quer, estar no lugar que você deseja. E Jesus certa vez falou para os seus discípulos assim, ele disse que o seu alimento era fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. Os discípulos estavam ali com fome e Jesus falou isso, né? Que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, amados, Deus está ali falando para a gente que Ele é a prioridade máxima de nossas vidas. Ele é a prioridade máxima de cada um de nós. Aqueles que decidem a seguir Jesus Cristo, nós não temos outra prioridade senão Ele próprio. Depois, em uma escala de prioridades, vem a nossa família, né? Vem o serviço da obra na casa de Deus e outros demais. O certo é que nós precisamos entregar-se completamente a Jesus Cristo. Precisamos nos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. E um outro discípulo, né, uma outra pessoa, um outro discípulo que Jesus fala, ele diz assim no versículo 59, a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Ali, um daqueles discípulos estava pedindo para que primeiramente sepultasse seu pai que havia morrido. E Jesus mais uma vez chama a atenção dos seus discípulos que a prioridade naquele momento não era o pai, né, daquele discípulo que havia falecido, o pai dele que havia falecido, mas sim o reino de Deus. E Jesus então diz, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Por que Jesus falou isso? Porque aqueles que não estão em Cristo estão mortos. A Escritura Sagrada nos diz que quando nós não temos o Senhor, quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando nós não temos o perdão ainda, né, nós não acessamos ainda o perdão de Jesus Cristo através da sua palavra, através da fé, nós verdadeiramente estamos mortos porque nós não estamos ligados à vida que é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida verdadeira. Ele é a vida. E se nós não estamos ligados em Jesus, nós estamos mortos, apesar de estar respirando, caminhando, mas sem vida. Por quê? Porque o pecado, o peso do pecado, trouxe a morte para o mundo. Então Jesus fala, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, porém você vai e anuncie o reino de Deus. Ou seja, para aquelas pessoas já não havia mais solução, né? Para o pai daquele discípulo já não havia solução para ele. E Jesus queria que ele fizesse o oposto, isse e anunciasse para aqueles que ainda têm uma esperança de salvação. Porque a Bíblia também nos fala lá em Eclesiastes que cabe ao homem morrer uma vez só, vindo após disso o juízo. O homem morre só uma vez, vindo após disso o juízo. Cabe ao homem morrer uma só vez. Então, uma vez que a pessoa morreu, se ela morreu sem Cristo, nada ela poderá mais fazer. Então, estará só aguardando o dia do juízo final. O dia do juízo onde Deus vai julgar, onde Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Vai julgar todos os homens conforme as suas obras, conforme a cada uma das suas atitudes, decisões, omissões, tudo que o homem fez, intenções do coração, tudo isso Deus vai julgar. Então, amados, Jesus está apontando o tempo todo para a gente que Ele é a prioridade máxima das nossas vidas. Se você ama a sua esposa, seu esposo, de forma maior do que você ama a Deus, isso não agrada o coração do Pai.
porque a Escritura fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Precisamos amar ao Senhor. E mais adiante, no versículo 61, outro discípulo diz: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu a ele: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando assim para nós, que uma vez que você aceitou a fé, uma vez que você está com Jesus Cristo, não olhe para trás. Não olhe para trás. Nós precisamos avançar, porque uma vez que nós aceitamos a fé em Jesus Cristo, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, olhar para trás é você voltar para a morte, é você voltar para aquela primeira situação onde você estava. Mas haverá uma diferença, e a diferença é que o estado da pessoa, quando ela aceita Jesus Cristo, quando ela começa a andar com o Senhor e experimenta da sua glória, vive uma vida com Ele, tem experiência com Ele, quando essa pessoa volta para trás, negando o Senhor, o estado daquela pessoa será pior do que o primeiro. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos fala que quando um demônio sai da pessoa, né, ele fica andando por lugares áridos e ele diz, né, voltarei para minha casa. E então, quando ele volta, a casa que ele se refere é ao corpo da pessoa na qual outrora ele habitava, o espírito imundo. Então ele volta, né, para aquela pessoa e encontra o que? A casa varrida e adornada. Por quê? Porque antes ela tinha Jesus, o Espírito Santo habitando nela. O Espírito Santo estando nela ali. Nosso corpo, amados, é a casa de Deus. Nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Deus criou o corpo do homem para ele habitar, o Espírito de Deus habitar. E quando a pessoa desenfreadamente, né, de forma consciente, começa a voltar ao pecado, isso afasta o Espírito Santo dela, o Espírito Santo sai dela, e então aquele espírito imundo que habitava no corpo daquela pessoa, ele vai voltar com outros espíritos imundos, né? 7 outros espíritos piores, mais fortes do que ele, do que aquele espírito imundo, aquele demônio que inicialmente habitava naquela pessoa. E então a Bíblia diz que o estado dessa pessoa vai ser pior, né? Ela vai praticar coisas mais horrendas, ela vai ter uma vida completamente pior e o estado dela vai ser pior do que o primeiro. Então, aquele que lança mão no arado e olha para trás, este não é apto para o reino de Deus, ou seja, este não vai para o céu, de forma bem simples, né? Não é apto para herdar todas as coisas. Então, nós precisamos viver uma vida, irmãos, de vigilância, de sobriedade, de oração, leitura da palavra, grande vigilância, grande sobriedade, atentar bem para aquilo que você está assistindo, ouvindo, ver as pessoas com as quais você tem andado, porque a Bíblia diz que aquele que anda com o tolo, né, será destruído, e aquele que anda com o sábio será sábio. A Bíblia também diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, devemos atentar onde nós estamos indo, com quem nós estamos conversando, né? Quem são as amizades verdadeiramente que vão nos levar para Jesus Cristo, que vão nos ajudar a andar com o Senhor. Amém, queridos? Então, esta é a palavra que eu quero deixar hoje para vocês, uma palavra do Senhor para os nossos corações. E eu queria também orar por cada um de vocês. Boa noite, minha amiga Keila Osório. A paz do Senhor, amada. A paz do Senhor. Então, amados, quero fazer aqui uma oração. Vamos orar todos juntos. Convido também a Keila também para orar, fazer uma oração por vocês.
para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente continue caminhando com Jesus Cristo, sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que ficou para trás, o mundo, né? O velho homem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado ficaram para trás e nós devemos avançar, né? Avançar em novidade de vida. E antes da oração, me lembrei aqui do que Jesus falou, né? Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Certa vez ele estava exortando os discípulos e ele falou: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás, literalmente ela olhou para trás e se tornou ali numa estátua de sal, porque ela e Ló haviam sido divinamente avisados de que quando saíssem de Sodoma ali, e da cidade de Sodoma e Gomorra ali naquela região, eles não deveriam olhar para trás, mas sair ali, deixar tudo e seguir. E ela desobedeceu, olhou para trás e pereceu. E Jesus usa, né, essa menção do Antigo Testamento para dizer para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e pereceu. Nós não podemos, amados, olhar para trás. É avançando para o prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. É avançando, é olhando para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos, que o Senhor fortaleça-os na força do Teu poder, Pai. Que os Teus filhos não olhem para trás. Firma, Deus, aquele que está sem firmeza, aquele que está fraco na fé. Senhor, que o Senhor venha com grande fortalecimento na vida de cada um dos Teus filhos nesse instante. Tira tudo aquilo que está causando tropeço, dúvida, insegurança. Que o Senhor pegue o Senhor nesse momento com o Teu Espírito Santo pela sua mão direita e que o Senhor segure e diga para o Teu filho e para a Tua filha: Pai, não temas, filho meu, estou contigo, filha minha, estou contigo. E que o Senhor venha dar, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que não se assustem, não temam, não se espantem, mas confiem em Ti, sem olhar para trás e seguindo Jesus, com toda alegria, toda perseverança e a esperança de que um dia os sofrimentos de hoje, que são passageiros, momentâneos, eles cessarão e estaremos contigo, Jesus, por todo sempre. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? A graça e a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. E quem entrou agora, tá bom? Você pode, vou deixar aqui gravado aqui, você pode ver o vídeo depois, tá bom? Amém, queridos? Então, a paz do Senhor. E só para lembrar, os queridos irmãos, as irmãs, que todos os dias eu estou gravando, né? Exceto o final de semana, eu gravo a live de segunda a sexta-feira, a partir de 18 horas, tá bom? Eu começo aqui, gravo uma palavra de Deus para você. Se você puder acompanhar, nos acompanhar aqui, vai ser uma bênção, tá bom? A palavra do Senhor, ela restaura, salva, nos fortalece. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, a Clarice, a Keila, Deus abençoe vocês, a família de vocês, no nome de Jesus. Amém? Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe.